Bom, sejamos bem-vindos aqui a mais um encontro na nossa casa. E nesse momento em que a gente concentra nossos pensamentos aqui em alimentar a alma, que é o tempo que nós escolhemos ter para isso, né? A gente já teve tempo de cuidar das coisas materiais. E quando a gente entrou aqui, a gente recebeu uma mensagem que fala sobre a felicidade relativa na Terra. Quando a gente está lá fora no nosso dia a dia, a gente está praticando, sem saber ou sabendo como que funciona, a gente está praticando esse processo de construção de felicidade. E aqui, quando a gente está aqui dentro, a gente vem colher a teoria, como que funciona, como que a gente deve se comportar, qual é uma maneira correta, que é muito simples, a gente porque complica um pouco as coisas. E hoje a dona Carlota vai trazer para a gente um estudo, com certeza preparou com muito carinho para nós. E antes, então, quem quiser fechar os olhos, eleva nossos pensamentos a Deus, agradecendo por mais um dia, agradecendo por todas as oportunidades que temos em nossas vidas, de melhorarmos a cada dia. E pedimos também a espiritualidade que esteja conosco aqui agora, nossos mentores, em sintonia, que a gente consiga receber a vibração dele e compreender o estudo conforme nós precisamos. Pedimos a espiritualidade que abrace nossa irmã Carlota, nesse momento, ampare, auxiliando a expor o estudo que ela preparou. E assim nós pedimos permissão à espiritualidade para darmos aberta nas lições. Assim seja. Microfone seu, momento seu. Aquele. Tem que segurar, hein? Vai embora com isso. Tão levinho. Eu vou embora, eu pegar. Obrigada. Boa noite às minhas irmãs, aos meus irmãos. Que Jesus possa nos envolver a todos nós com as suas bênçãos de amor, de paz, de carinho. Que todos nós sejamos envolvidos nesse clima, nesse amor de Jesus. Nessa noite eu queria falar um pouquinho, meus irmãos, da mediunidade com Jesus. A mediunidade com Jesus, porque os Espíritos já falam para a gente que a mediunidade é uma luz que brilha na carne. E Deus, que é tão misericordioso, tão grandioso no seu amor e misericórdia para toda a terra, Ele não quis que ninguém fosse privado dessa luz, que todos a tivessem. Olha só, toda a humanidade são médiuns. Não tem ninguém que fala assim, eu não tenho mediunidade. Tem. Todos nós temos. Num grau maior ou menor, todos temos. Paulo de Tarso já falava na diversidade que existia. Naquela época já ele já falava a diversidade dos ministérios. Ele dizia ministério. Com Kardec já trouxe para nós a mediunidade, né, os médiuns, né, já trouxe para nós muito bem mais explicado. Mas o que ele pôde passar, Paulo, ele passou. Então, meus irmãos, para ver a bondade de Deus, ele colocou nas mãos de todos. Por que ele queria assim? Que toda a humanidade tivesse essa luz, né, nas mãos, para que ela pudesse espalhar o bem, para que ela pudesse espalhar. Já pensou uma cidade, todo mundo espalhando bem? Já pensou um estado, um país? Que mundo, né? O mundo de regeneração já estava aí na porta, né? Se fosse assim. Então, com todos praticando, todos naquela intenção de ajudar, porque essa é a mediunidade, né, que Jesus nos dá a cada um de nós, mostrando dessa ligação que existe entre os vivos da terra e os vivos do mundo espiritual. Nós sempre estamos ligados, nós nunca estamos separados, porque as afeições
quando sinceras, né? Aquelas afeições, aquele amor mesmo, de verdade, a simpatia, isso nunca termina. Então, os vivos daqui da Terra, os vivos do mundo espiritual, estão sempre em comunicação. Já o nosso querido Chico Xavier já avisava que o telefone tem sempre que tocar de lá para cá. Nunca ele pode ser tocado daqui para lá. É de lá para cá. Porque os irmãos, com a mesma dificuldade que nós temos com a partida de um ente querido, eles também têm essa mesma dificuldade de adaptação. Não é como nós aqui na Terra, é um horror, né? Durante o começo, os primeiros tempos, é difícil. Depois é que a humanidade, depois que nós vamos começando a entender, né? Vamos começando a melhorando a nossa situação, que nós vamos compreender que essa ligação continua, né? Essa ligação é frequente. Nós sonhamos com eles, nós sentimos a inspiração deles, nós sentimos as intuições que vêm deles. Eles nunca estão longe demais de nós. Porque o mundo espiritual, nós falamos, o mundo espiritual lá longe. O mundo espiritual está aqui, ó, ao nosso lado. A gente pode tocar com a mão. É um véu que nos separa dos nossos entes queridos. Um véu que está aqui nos separando. E isso Deus queria provar, até no Atos dos Apóstolos, está ali provando. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 e 18. É assim, lá está assim. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossas filhas profetizarão e vossos filhos. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, né? Derramarei naqueles dias, derramarei sobre minhas servas e os meus servos, e eles profetizarão. Então foi todo mundo, ninguém ficou excluído dessa luz que eles trazem nas mãos, para que possa espalhar este bem para a terra toda, né? Esse bem que a espiritualidade tem para nos dar. Quando a gente vai assim, a gente sempre fala que perde, mas nós não perdemos os nossos entes queridos. Mas quando eles vão, a gente assim, durante o tempo, a gente está sempre esperando que a porta abre e eles entram, para a gente pensar, oh, agora acordei, graças a Deus, que pesadelo, mas aquilo não acontece, né? A gente faz uma coisa que eles gostavam, a boca da gente amarga quando vai comer, né? Aquela dificuldade, eles também sentem isso. Por isso que o telefone tem que sempre tocar de lá para cá, não pode ser daqui para lá. Então Jesus nos fala que essa oportunidade que ele dá para todos nós, toda a humanidade, pensa bem, os 80 bilhões de pessoas, todos médiuns, e não tem uma mediunidade igual a outra, não dá duas iguais, não tem. Para ver só Deus mesmo que podia fazer uma coisa interessante. Só Ele. Porque nenhuma não é igualzinha a outra. Cada uma é do jeito. Paulo de Tarso falava, a de falar, a das profecias, a de ouvir os espíritos, a de ver, né? Tem pessoa que ouve ele com a voz deles mesmos, né? As interpretações das línguas, né? Várias línguas, tudo é mediunidade. E Deus queria que fosse assim para que todos soubessem, ficasse provado que este mundo espiritual está muito perto de nós e que a voz dos espíritos pode ser escutada dos quatro cantos da terra. Eles podem falar, eles podem comunicar com cada um de nós, né? Trazendo uns, no começo trazendo as suas dificuldades da adaptação, da separação, mas depois é porque as portas dos túmulos se abrem, eles não estão ali, né? Depois da porta do túmulo, eles continuam na sua luta, eles continuam aprendendo, estudando, trabalhando, como nós estamos aqui, a vida continua, eles estão também lutando, preocupados com cada um de nós, lutando por cada um de nós, para que nós possamos seguir sempre naquele caminho, né, que eles queriam que a gente seguisse aqui na Terra.
do jeito que eles queriam, eles continuam também desse jeito. Então, meus irmãos, é uma bênção essa oportunidade que Deus dá da mediunidade. E essa mediunidade com Jesus, ela é mais importante do que tudo, porque seguindo seus ensinamentos, aqui do jeito que Ele nos ensina, aí ela fica mais fácil, ela fica mais clara para nós continuar a nossa caminhada aqui na face da terra, ou a voz dos Espíritos de todo canto, né? Do Oriente ao Ocidente, do setentrião no dia, a voz deles foi ecoando e alertando as pessoas: irmãos, nada morre, nada perece. A vida é sempre uma continuação, a vida continua, palpita aqui na terra, palpita neste mundo espiritual, deste outro lado, que é este mundo que ainda é invisível para muitos, este mundo que ainda é desconhecido para muitos, mas que não é, né? Ele faz parte desse nosso mundo aqui, ele faz parte daqui. Então, por isso que Jesus nos dá essa oportunidade da gente ter essa ligação com a parte espiritual, para que a gente possa ver que a vida não acaba, né? Ela não termina, a morte não existe. A doutrina espírita matou a morte, né? Ela não matou a morte, ela mostrou que os túmulos estão vazios, ali só tem a roupa. Eles estão bem, eles já estão no mundo espiritual e trabalhando em busca dos seus progressos, em busca da sua evolução, buscando aquilo, onde eles pararam aqui na Terra, eles vão continuar trabalhando ali, buscando os seus objetivos, né? Para que até o dia que eles possam voltar, se querem voltar outra vez, envergar essa carne de novo, essa carne pesada, né? Que não é fácil. Aí até o dia que eles querem de novo, né? Uma nova encarnação, ou continuarem trabalhando. Isso vai depender do esforço, da luta de cada um. Porque juntos, né, eles nunca estão separados, eles estão guardados, são amados, seus amigos espirituais estão com eles, os familiares que já foram há mais tempo estão com eles, a espiritualidade abençoada estão com eles, né, dando toda assistência, tudo que eles necessitam, é o que eles precisam. Meus irmãos, o Chico Xavier, só não me recordo direito, é o Espírito que deu essa mensagem. Esse eu não consigo lembrar, não. Mas uma hora eu ainda lembro. O nosso irmão conta que vinha dois velhos amigos que vinham para a estrada, chovendo um frio, mas muito frio mesmo. E sabe, gente velha, eles não eram velhos só de amizade, não, eles eram velhos de corpo também. Já eram bem velhinhos, coitados. Já viu a passada de gente velha e viu a passada de gente nova, é tão diferente, né? Aí vem eles custando naquela estrada, que eles queriam chegar numa pensãozinha de beira de estrada, que tinha mais à frente, para que eles pudessem passar a noite, alimentava, descansava, para seguir viagem no dia seguinte, para chegar até no destino deles. Então, e veio os dois velhinhos custando, a chuva aumentando, a chuva está engrossando. Então, e veio os dois. Quando teve um morrinho para subir pequenininho, para tornar a pegar a estrada reta, eu subi o morro, já conhecia um amigo muito bem, ele viu alguma coisa lá do outro lado. Ele pegou e já começou a chamar a atenção do amigo para cá, para ver se o amigo não olhava para aquele lado. Ele está chamando a atenção do amigo e andando para um lado. Eu lembrei, foi da parábola do semeador, aquele homem caído na beira da estrada, passou dois e passaram largo. Assim que ele quis fazer, passar largo daquilo que ele tinha observado ali, para que o amigo não percebesse. Mas o amigo percebeu, falou: olha ali, nós temos que ajudar, nós não podemos deixar não, gente. Olha para ver. O velho botou a mão na cabeça, eu que estou falando, gente, ele não falou assim não. Ele falou: ai meu Jesus Cristinho, ele viu o que estava lá, uma criança que perdeu dos pais, com certeza, e criança não é fácil, é 4, 6 olhos em cima, ainda é difícil, né? E a criança saiu, perdeu do pai, mas da mãe ali, da família, de quem a companhia dela, e
Ficou paradinha, coitadinha, sentada ali esperando que um passasse, pequenininho, sem saber que destino tomar. Aí o velho falou assim, vem cá, me ajuda aqui, nós vamos levantar esse menininho, me ajude a colocar ele no meu colo, nós vamos assim dividir, cada hora eu carrego um pouquinho. Você carrega um pouquinho, eu carrego mais um pouquinho, e assim a gente chega lá na pensão. O outro falou, eu estou precisando de quem me carrega, eu não estou aguentando mais, eu estou muito frio, estou tremendo, não aguento mais não, minhas pernas não aguentam. Ele falou assim, mas nós vamos devagarzinho, me ajuda, nós vamos dividindo aqui o peso da criança, cada um carrega um pouquinho, vamos levar. Ele pegou e falou assim, não, eu não. E aí até esticou mais o passo para frente, para ir mais para frente, aí o velhinho, coitado, agachou com dificuldade, pegou aquele pequeno fardo, abraçou muito de contra o peito, a chuva aumentando, e ele agarrado naquela criancinha, e ele começou, então, agora eu tenho que caminhar com mais devagar, a pessoa agora vai ficar até mais difícil, porque de medo de cair com a criança e machucá-la. Então ele começou a andar mais devagarzinho, e o outro esticou o passo, desimpedido, né? Com pressa para chegar, para falar com a amiga, eu cheguei primeiro, mas ele não sabe a força do bem, a força do amor que Jesus traz para cada um de nós na terra. É isso que ele queria que a gente aprendesse, é isso que ele quer nos ensinar. No pegar o menino, o velho já sentiu que o calor do corpinho do menino juntava com o calor do corpo dele, estava ajudando ele. Ele estava caminhando com uma facilidade, devagar, mas mais fácil, com aquele calorzinho daquela criança no seu peito. E o outro esticou o passo e foi embora. Aí ele foi devagarzinho, de acordo com as pernas davam, conseguiu chegar na pensão. Mas ele não viu mais o outro, ele estava preocupado porque ele não conseguia mais a vista dele alcançar onde que o amigo dele estava. Quando ele chega na pensão, a primeira coisa que ele perguntou, se tinha chegado ali um velhinho, tinha pousado ali. Aí ele falou, não, aqui não chegou ninguém, o senhor é o primeiro que chega com essa criança, não chegou ninguém. Aí ele já se preocupou, mas onde? Passar de passagem não passava, ele já não ia aguentar mais. Ele já estava gostando, os dois já não estavam aguentando andar mais. Ele ficou preocupado. Mas passou a noite igual eles falaram para ele, a turma lá, não vai dar para a gente sair agora para procurar, não adianta, a noite já caiu, vamos deixar amanhã cedo, bem cedinho, a gente sair à procura dele. E assim fizeram, os homens que estavam lá na pensão, saíram cedinho para procurar o velho. Encontraram ele dentro de uma vala, ele havia caído ali, e como não tinha como sair ninguém para escutar os gritos dele, ele morreu ali. Aí o outro entendeu, e a gente entende mais ainda, né, dessa luz que Jesus colocou na mão de cada um, né, nas mãos de cada um, da humanidade inteira, que não tem privilegiados, todos a possuem, para que possa estender este bem para toda a face da terra, né? Ajudando a humanidade. É a candeia, né, que Jesus fala no capítulo 24. Não coloque essa candeia debaixo do alqueire. No tempo de Jesus, alqueire era uma bacia grande, aquele balaio grande, onde eles colocavam a colheita deles. Então, isso que Jesus falava, não coloque ali debaixo daquele, eles colocavam ali debaixo, colocava o que eles colhiam ali em cima, dentro daquele recipiente lá. Ele vai falar, não coloque debaixo do alqueire, coloque-se em cima do velador, coloque essa luz bem alta, para que todos possam ver, todos possam contemplar essa luz. Não coloque essa luz debaixo do alqueire. É essa candeia que ele fala, que deu a cada um da humanidade. A cada um tem nas suas mãos essa força de caminhar e fazer o bem. Mesmo com os pés sangrando, como a nossa irmã Francisca, quando construiu aí, os pés dela sangravam, de tanto que ela andou pedindo ajuda. Mesmo com os pés, tem uma mensagem que foi distribuída aí há pouco tempo. Mesmo com os pés sangrando, doente, né, com problemas, a pessoa precisa, de acordo com as suas possibilidades, de acordo com a sua força,
ele fazer aquilo que tiver ao seu alcance. Deus não pede aquilo além do que a pessoa pode dar. Ele pede cada um daquilo que tem, aquilo que tem. E Paulo de Tarso fala, o dom da palavra. A gente vê o nosso irmão Divaldo, o dom da fala, né, que Divaldo, quando ele tinha saúde, ele era forte, viajava para todos os países levando essa palavra de Deus, né, levava para todo lado, né. Tem as profecias, tem os conhecimentos, a mediunidade dos conhecimentos, que a pessoa pode aproveitar esses conhecimentos e passando para os irmãos, né? São várias mediunidades, vários dons que Paulo fala, dons, carismas, né? E que nós, com a doutrina espírita, já com Kardec, a gente sabe que existem várias mediunidades, várias e importantes, e todas para auxiliar, para que os irmãos se unam, né? Para que se unam em torno de um bem comum, e todo mundo trabalhe para o bem, todo mundo procurando sempre espalhar esse bem, procurar espalhar esse amor de Jesus, essa luz dele que ele trouxe ao mundo e que trouxe para todos, né? Isso é a mediunidade com Jesus. E ele ainda fala mais, né, nesse capítulo 24, né, ele fala, dá um alerta muito grande para cada um de nós. Ele fala que não é santificação, a mediunidade, não é que o espírito já seja santificado, não, é oportunidade de trabalho, é um instrumento para que ele possa trabalhar com ele e evoluir, porque nós estamos aqui na Terra, todos nós sabemos que somos espíritos ainda muito atrasados, né? Aí, essa oportunidade, Deus já fez este mundo como um governador supremo. Ele construiu este mundo para trazer aqueles espíritos mais em dificuldades para cá, para que pudesse, como ele prometeu ao Senhor, não vou deixar ninguém para trás, eu quero levar todos. Por isso que ele tem essa paciência com cada um de nós, né? 2000 e tantos anos que ele já passou pela Terra, e sempre com aquela boa vontade, oportunidade, sempre doando para cada um de nós essas oportunidades, e essa paciência que ele tem, porque ele quer que as suas ovelhas, nenhuma se perca, todas vão chegar. Ele é o pastor, Jesus é o pastor divino, que todos possam chegar até o Pai. Então, no capítulo 24, ele fala assim, que todos têm, curai os enfermos. Curai os enfermos. E dizia o Rigonati, ainda fala assim, como nós vamos curar os enfermos? É como Jesus dizia, né? Vai, e não peques mais quando ele curava uma pessoa, para que não te suceda algo pior. Aí ele dizia, o Rigonati fala assim, vamos evitar o mal, porque o mal traz suas consequências, e as consequências são dolorosas do mal praticado. Então vamos evitar de praticar o mal. Quando ele fala, vamos ressuscitar os mortos, dizei a todos, né, que a morte não existe, existe sim aquela mudança de vida, só largamos o corpo e passamos para um outro lado, né? Um outro lado que não é tão perto de nós, este mundo espiritual. Continuamos a vivendo, continuamos caminhando, trabalhando e procurando progredir, né? Como dizia Rigonati. Limpai os leprosos, é como ele diz. Fala com os irmãos os ensinamentos de Jesus, busca os ensinamentos, e os ensinamentos dele ensina a regenerar. O Espírito regenera com os seus ensinamentos. Ele está curando o leproso, né, nos ensinamentos de Jesus. Então, é assim a mediunidade. Mas Jesus fala, mas dai de graça. É uma alerta muito grande que ele faz. Dai de graça aquilo que de graça recebeste. Ninguém cobrou nada de ninguém. Ele deu para a humanidade, né? Ele permitiu que a humanidade inteira, como ele diz, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Todos
todos têm essa mediunidade, né? Então ele dá de graça, porque ninguém pagou nada para receber. Então dá de graça aquilo que recebeste, né? Porque ninguém tem direito. Se aqui na Terra nós temos cuidado de não traficar com as coisas do governo, porque não pode, né? E dirá com as coisas de Deus. É com a dele que nós não podemos ver, né? Com as coisas de Deus é que nós não podemos ver. Deus não cobra uma bênção, Deus não cobra uma prece, né, que faz. Como que Deus vai nos cobrar? Eu vou fazer uma prece, mas eu vou ter que pagar a Deus essa prece, que Ele me ajude. Ele não cobra de ninguém. A única coisa que Ele quer é o coração. Ele quer aquele coração que seja sincero, uma fé viva, uma fé ardente. Faça aquela prece, convicto, sincera, né? E pode ter certeza, confia, meus irmãos, porque essa prece vai ter a força necessária para que possa subir até onde é necessário. E assim, de graça. Ele não nos cobra nada, de nada. E como que nós vamos? A gente às vezes fica até com dor quando as pessoas, né, procuram certas pessoas que vão cobrar, que falam assim, mas na casa espírita é tão fraco, eles são muito fracos, porque eles não cobram. Por isso que eu acho, mas eles não sabem, eles não sabem a espiritualidade que tem aqui. Essa espiritualidade abençoada que está aqui, gente, uma bênção de amor para cada um de nós, que está sempre nos acompanhando dentro dos nossos lares. Quando às vezes o médico tem dificuldade para vir, vai um lá na casa, um espiritual vai lá, e às vezes está com um probleminha lá de saúde com cada um, ele já aplica o remédio naquele para que o médico não tenha trabalho de ficar em casa, para que o médico tenha facilidade de vir. Eles ajudam de toda forma possível, sem cobrar nada, só esperando a boa vontade de cada um. Então, para que a gente possa estender essa luz tão boa, tão abençoada, né? Para que a gente possa estendendo ela devagarzinho, né? Em cada canto da cidade, vamos indo, vamos indo, vamos indo. De repente, meus irmãos, quanta coisa boa já aconteceu, quanta coisa boa. E a gente vê que o mundo nosso está melhorando. Já não é aquele mundo mais do passado, que tem coisa que a gente, às vezes, tem filme que a gente vê e até desanima, a gente nem quer ver mais, né? Aquele filme de primeiro. Nem casa as pessoas tinham, né? Só sabiam guerrear, só guerra, aquela matança. Você está pensando, meu Deus, em busca do poder, né? Todo mundo querendo aquele poder, querendo aquilo, querendo aquilo outro. E a gente vê que são coisas tudo da terra, coisas materiais, que não vai levar ninguém a nada, que não nos acompanha, nem até o túmulo vai nos acompanhar. Como uma rainha que tem aqui no Evangelho, ela fala, rainha entre os homens eu fui. Como rainha, eu achei que ia continuar, né? Que seria minha entrada no mundo espiritual, seria como de uma rainha, e que nem até o túmulo me acompanhou, o meu poder, a minha riqueza, nem até o túmulo. Porque lá ela já viu que já estava diferente, que aquelas pessoas que a bajulavam já não estavam ali mais, né? Eles estavam cumprindo um dever, muitos, com aquele corpo que precisava de baixar a terra. Ela notou que aqueles que viviam bajulando não existiam mais. Então, essa é a bondade de Deus por cada um de nós, nos mostrando que só o amor, só a força do bem, só a força da caridade é que vai nos ajudar na nossa caminhada aqui na face da terra. Porque, meus irmãos, é muito importante se a gente ver, como fala nesse candeeiro debaixo do alqueire mesmo, que Jesus dá essa informação sobre a mediunidade. E se a gente soubesse da força que cada um traz em si, só a boa vontade, né? Unida com aquela boa vontade, unido com o amor, para que ele possa conquistar
as coisas que têm necessidade, né? Não materiais. Porque o materiais Deus já dá de acordo. Né? O suficiente Ele já dá. Aquele que nós precisamos para auxiliar a cada um. Como aquele velho que não aguentava nada, não estava aguentando nem andar, né? Precisava de um outro para ajudar, mas ele pegou a criança e foi, e conseguiu. E ele viu que ele foi o primeiro beneficiado, e é verdade mesmo. Ele foi o primeiro beneficiado. Ele recebeu a força necessária para o corpo e o calorzinho daquele corpo daquela criança. Então, meus irmãos, que Jesus, na sua bondade infinita, nos abençoe. Se eu conseguir ver aqui um pedacinho, eu não sei se vai dar. Um pedaço muito importante. Eu sem óculos eu sou um horror. É para cá. Isso aqui é uma escola, gente. Isso aqui é uma escola. É aqui, ó. Esse aqui eu já falei. O Senhor que a luz se fizesse para todos. Para conhecer as coisas. Porque isso é uma verdade mesmo. E para a gente conhecer o espaço, Deus permitiu o telescópio, né? O telescópio, o homem aprofundou o olhar dele lá nas profundezas do espaço para estudar. E com o microscópio, ele descobriu o mundo dos infinitamente pequenininhos, né? E com a mediunidade, o homem descobriu aquele mundo que para ele ainda era invisível e desconhecido, um mundo que não existia, que para muitos a pessoa passava para lá, já virava assombração, né? Já virava a pessoa que tinha medo, e quando acaba a pessoa continua a mesma coisa, a pessoa não muda, é a mesma pessoa, né? A mesma pessoa. É isso aqui que ele fala. Os médios são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais pelos quais se exprimem os espíritos para se tornarem inteligíveis aos homens, porque eles já não possuem mais aqui, ó, né? Materialmente, eles já não têm. Como que eles vão passar para a gente? Como que eles querem dar um conselho, aprimorar? Eles podem, sim, porque eu falei, tem essa intuição, né? Tem as inspirações que as pessoas sentem, aquela inspiração, pode ter certeza que aquilo não vem dele, pode ter certeza que vem de um amor muito grande, que vem do espaço, para incentivar quando a pessoa está precisando, com aquela necessidade, ele vem com aquela inspiração, eles vêm dar conselhos, né? Ouçam aqueles que têm ouvido para ouvir, porque eles falam no nosso ouvido, eles conversam nos sonhos, teus sonhos também, nem todo mundo é médium, então todos têm condição, e por isso fala aqui, ó, a voz deles, para que essa voz fosse ouvida, sua missão é santa, porque tem por finalidade abrir os horizontes da vida eterna. Essa é uma missão como a mediunidade, que a gente nunca pode esquecer dela. Paulo de Tarso dizia, qual é a sua mediunidade? Me diga qual que é ela, que eu te direi que é melhor, a que for útil. Me diga qual que é a maior, me pergunte qual que é a maior, que eu vou te responder. É aquela que tiver amor. Isso ele já falava naquela época. A melhor é aquela que for útil. E a maior é aquela que tiver amor. Porque todas são iguais, assim, não na que não tem duas iguais a mediunidade, mas na obra, o resultado daquela mediunidade. O resultado é que vale, né, da obra daquele irmão. Os espíritos vêm instruir o homem sobre a sua destinação futura, a fim de o conduzir do caminho do bem e não para lhe poupar o trabalho material que deve realizar neste mundo para seu adiantamento,
nem para favorecer a sua ambição e a sua cupidez. É porque muita gente esperava que os espíritos ajudassem eles a fazer grandes descobertas, né? Aqui mesmo já teve irmãos querendo descobrir tesouros. Com Kardec, quando ele começou, as pessoas queriam descobrir cabelo para nascer na cabeça de careca. Eram umas coisas, uns pensamentos esquisitos, sabe? Eu esquecendo o compromisso da mediunidade. Ela é santa e tem que ser praticada santamente, religiosamente, né? Porque quando a gente vai mexer com os espíritos dos homens que já habitaram aqui na Terra. São esses irmãos que habitaram na Terra e que hoje estão aí, né? Transmitindo seus recados. Então, por isso que a mediunidade é uma coisa santa e tem que ser praticada religiosamente, porque nós confiamos naquele que Jesus vivia, porque são irmãos que já passaram aqui para a Terra e que hoje já estão numa situaçãozinha melhor, bem melhor do que nós, compreende as coisas melhor do que nós e vem trazer aquela orientação, vem trazer a ajuda que nós precisamos aqui na Terra para caminhar com mais facilidade. E a gente pode ter certeza que aquilo que eles podem fazer, eles fazem. Aquilo que o médium dá condição para eles, pode ter certeza que eles fazem. Então é isso que é a missão do médium. E por isso que ela se torna santa e tem que ser praticada religiosamente, porque é com as almas daqueles que já viveram aqui, é que nós também estamos aí esperando deles, né? Esperando deles uma ajuda. Aqui esse pedaço. Como intérprete dos ensinamentos dos Espíritos, os médiuns devem desempenhar um papel importante na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar estão em razão de boa direção, da boa direção que deem a sua faculdade, porque os que estão no mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do Espiritismo. Pelas más impressões que produzem, retardam mais de uma conversão. Por isso, lhes serão pedidas contas do uso que terão feito de uma faculdade que lhes foi dada para o bem de seus semelhantes. O médium que quer conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar pelo próprio adiantamento. O que quer ver crescer e desenvolver a sua faculdade deve ele próprio crescer moralmente e se abster de tudo que tendesse a desviar de seu objetivo previdencial. Se os bons espíritos se servem para os verdes, a experiência prova que entre aqueles que não aproveitam os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações, após terem brilhado durante certo tempo, degeneram pouco a pouco e acabam por cair na verbosidade ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Obter a assistência dos bons espíritos, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser o objetivo dos esforços constantes de todos os médios sérios. Tem uma irmã, o nome dela é Conceição. Isso aqui, meus irmãos, está pelos médios, no Coletânea de Preces Espíritas, capítulo 28. Teve uma irmã que ela, lavadeira, pobrezinha, né? Ela tinha uma filha só, mas trabalhava demais. Mas ela começou a receber o doutor Bezerra de Menezes, agora que graça, né? Que coisa maior para nossa, dá tanto graças a Deus. Ela começou a receber o doutor Bezerra de Menezes e ela ajudava as pessoas. No começo ela ajudou muito, foi muitas pessoas beneficiadas, mas só que ela começou assim, a crescer. Ela achava que já não precisava mais de muita coisa, não, assim, de pelejar mais assim, nessa parte dos ensinamentos de Jesus.
porque a mediunidade é muito boa, mas tem que ser a mediunidade com Jesus. É essa que vai nos dar, depois que a gente passar aqui da terra, é que vai nos auxiliar na nossa caminhada no mundo espiritual. É essa que adoça, é essa luz que Deus, a candeia que Deus colocou nas mãos de cada um, para que pudesse clarear o caminho não só do médium, mas de toda essa humanidade. Então a nossa irmã, ela cansou e achou que era pouco e começou a trabalhar assim por conta dela mesma, porque ela já tinha alcançado algum objetivo. Então ela afastou do centro e foi aí a queda da nossa irmã. E depois ela só teve dissabores na vida dela. Então a gente tem que ver que a gente precisa muito, cada vez mais a nossa mediunidade é com Jesus. Sempre procurando cada vez mais agarrar nas mãos dele, porque ele pode ter certeza, ele é aquele amigo abençoado que não abandona o amigo. A gente confia em Jesus e seguir em frente, porque nós estamos no caminho certo, isso a gente pode ter certeza, meu irmão. Pelo que nós passamos, pelo que nós vivemos, pelo que nós recebemos, nós sabemos que é uma luz abençoada essa da mediunidade. Se assim todas as pessoas quisessem aproveitar os estudos, porque não tem como ser sem os estudos, né? Aprofundar na doutrina e pode ter certeza. Muitos ainda acham que ainda está cedo, que ainda não tem muito tempo ainda, está certo. Mas quando tiver oportunidade, aproveita, porque é uma bênção muito grande e essa bênção a gente não pode dispensar. Essa bênção de Jesus por cada um de nós, a bênção que Deus deixou para a humanidade, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E Ele prometeu e fez. E Jesus é o pastor e nós somos as ovelhas. E Jesus, na sua bondade infinita, abençoe meus irmãos. Eu peço a Jesus que os irmãos possam ter entendido um pouquinho, porque eu quis passar um pouquinho, e eles entenderem já está bom. Já ganhei o meu dia, já ganhei o meu mês, já ganhei o meu ano. A intenção é boa. Que Jesus abençoe a todos. Que a paz de Deus que há de permanecer no coração de cada um dos meus irmãos, hoje, agora e sempre. Auxílio de cada um amigo espiritual que está aí presente ao lado dos meus irmãos. Cada um que está aí junto, unido com os irmãos. É a hora que se sente melhor. É a hora que estão assim, unidos com os irmãos. E deixamos tudo lá na terra. Ninguém está preocupado com as coisas da terra. Está todo mundo aqui vivendo essa vibração que corre, esses fluidos santificantes, essas energias boas correndo canto a canto, né? Então aquilo faz a gente esquecer até da nossa casa um pouco. Então, Jesus abençoe a todos. Nós estamos recebendo, Deus, não pode ter certeza, que estamos recebendo muito, muito mesmo de Jesus. Que a paz de Deus que Ele permaneça com todos. Agradeço muito pela atenção. Agradeço a Deus primeiramente, porque Ele tem me dado essa oportunidade. Agradeço a Jesus, agradeço a espiritualidade, ao meu amigo espiritual também, este irmão, que também está sempre nos ajudando. Que Jesus abençoe a todos, que a paz de Deus seja com todos.